Bom, vamos lá então, começando mais um vídeo aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa corrente que é a corrente interferencial, beleza? Então basicamente quando a gente pensa na corrente interferencial, a gente tem que lembrar que a corrente interferencial, o principal objetivo dela, né, é promover analgesia, tá? Então tanto a corrente interferencial quanto a TNS são recursos que a gente vai utilizar a fim de promover analgesia, beleza? Só que uma diferença entre as duas, né, que se a gente fosse comparar, por exemplo, vai ter um vídeo só comparando o TNS com o interferencial, tá? Se a gente fosse comparar, a principal diferença entre as duas seria o quê? Que a TNS é uma corrente de baixa frequência, certo? A gente tem uma frequência menor, enquanto a interferencial a gente tem uma média frequência, tá? E o que essa média frequência ela vai fazer? Ela consegue vencer os tecidos com maior facilidade. Então aqui a gente tem uma corrente de média frequência, certo? Que vence os tecidos mais facilmente. Então a gente pode colocar aqui que ela vence os tecidos com maior facilidade. E a questão da fisiologia da dor, não vou colocar de novo, né? Então é o mesmo princípio do TNS, né? Então a gente tem lá os nociceptores que estão sendo ativados, né? A gente vai ter uma inibição daqueles nociceptores que não vão mandar o estimulador lá para o sistema nervoso central, beleza? Então esse é o princípio lá, aquela teoria das comportas, tá? Então eu vou colocar aqui analgesia através da teoria das comportas e da inibição sináptica, beleza? Então, para a gente resumir, quem tiver dúvida nisso aqui, dá uma olhada naquele vídeo do TNS, tá? Eu expliquei bem a fisiologia da dor lá no vídeo do TNS, tá? Então, é o mesmo princípio. Agora, em relação às características dessa corrente, né, por ela ser de média frequência, a gente viu que é uma corrente mais profunda, tá? Então, outra coisa, a gente vai usar ela para analgesia, né, profunda. Então, ela é uma corrente em tecidos profundos, ela consegue ter, né, uma maior penetração nos tecidos, como por exemplo o músculo, o osso, tá? Então a gente vai usar essa corrente para esses tecidos. Em relação às características, a gente tem algumas que são importantes, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa em relação ao pulso, né? Então essa corrente aqui ela tem um pulso, né? Apesar de a gente não regular, porque ela tem uma largura de pulso padrão. Mas essa corrente é uma corrente que tem um pulso sinusoidal. Tá? Então o que seria esse pulso sinusoidal? Diferente da TNS, que tinha um pulso quadrado, né, esse pulso sinusoidal é um pulso que ele gera mais conforto para o paciente, certo? Porque ele é um pulso que vai ter uma onda mais suave, tá? Então isso aqui é o pulso da interferencial. Lembra que o TNS ele era um pulso quadrado. Então você tinha picos ali de intensidade, né, da estimulação e períodos em que você não tinha. Então você tinha períodos ali como se fosse on e off, tá? Nesse caso aqui isso não acontece. É uma corrente de média frequência, como a gente já viu. A gente tem uma média frequência. Quando a gente pensa em uma corrente de média frequência, uma corrente que tem ali em torno de 4, 5 mil Hz, né? Então é uma corrente que consegue vencer os tecidos mais facilmente, como eu já falei. Em relação à largura de pulso, essa corrente ela tem largura de pulso, só que a gente não regula, né? Porque é uma largura de pulso padrão. Então a largura de pulso ela é padrão, né? E geralmente ela fica ali em 250 IS, YS, né? Seria a largura de pulso dessa corrente, beleza? Então basicamente seria isso, tá? Agora, quando a gente fala da modulação dessa corrente, né? Quando a gente entra na calibração, a gente precisa lembrar primeiro o princípio físico dela, tá? Então vamos entrar aqui na questão da física dessa corrente, ou a fisiologia dessa corrente, tá? Então, basicamente, só para a gente relembrar aqui, a gente tem as fibras da dor, tá? Então, lembra das fibras sensoriais. As fibras nociceptivas. A gente tem aquelas fibras nociceptivas, né, da dor aguda, e a gente tem aquelas da dor lenta, certo? Então, aqui a gente tem uma dor que seria aguda, e aqui a gente tem uma dor que seria crônica. Então, essa crônica é uma fibra que ela vai disparar sempre, né? A dor aguda é característica, uma dor de alta intensidade, porém tem uma duração reduzida. A dor crônica é uma dor de baixa intensidade,
e ela tem uma maior duração, beleza? Então, a diferença básica entre essas duas. E aí, com base nisso, a gente vai utilizar esses recursos elétricos, né, para a gente estimular essas fibras, tanto aguda, né, que seria aquelas fibras do tipo alfa-gama, quanto a crônica, que seriam as fibras do tipo C, beleza? Que são aquelas fibras mais lentas. Então, a gente tem fibras lentas, a gente tem fibras rápidas, beleza? Isso aqui está explicado melhor também lá no vídeo do TNS, qualquer coisa dá uma voltada lá. E a gente tem aqui o interferencial, essa corrente interferencial, né, é uma corrente que ela vai sofrer uma interferência, certo? Ou seja, como a gente viu lá, a gente tem ali as duas correntes sendo disparadas de forma simultânea, né? E aí eu vou ter uma corrente que está sendo disparada, por exemplo aqui, com a frequência de 4.000 Hz. Tá? Essa aqui seria uma corrente, vou chamar ela de F2, essa é a segunda corrente. E aqui a gente tem a primeira corrente, que eu vou chamar de F1, que ela está disparando a uma frequência de 4.100 Hz, beleza? E aí essas correntes elas vão se encontrar em alguns pontos. E o que acontece? Nos pontos em que essas correntes elas se encontram, uma corrente vai interferir sobre a outra. Tá? Então isso aqui a gente vai ter uma interferência, ou seja, eu tenho uma corrente de 4.100, né, menos uma corrente de 4.000 Hz. Quando a gente tem essa interferência, eu vou ter a formação da corrente interferencial, que é uma corrente de 100 Hz, tá? Que pode chegar a 100 Hz, então ela vai de 0 a 100 Hz. Então isso aqui seria a corrente interferencial, beleza? Então é o princípio básico, basicamente, então aqui de novo, né, do início. A gente tem duas correntes que são disparadas de forma simultânea. Essas correntes elas vão se encontrar, ou seja, uma vai interferir sobre a outra, certo? E aí a gente tem a somação dessas correntes, né? E aí, com base nisso, a gente vai ter um resultado que vai ser essa interferência, tá? Que vai de 0 ali a 100 Hz ou de 0 a 150, dependendo do aparelho. Esse aqui seria o princípio biofísico aí dessa corrente interferencial, que acaba virando uma corrente de baixa frequência, tá? Porque essa corrente de baixa frequência, ela vai atuar onde? Nas fibras nociceptivas. Então, se eu tenho uma corrente de alta frequência, né, a alta frequência vai fazer que eu tenha contração muscular, por exemplo. Mas eu não quero contração, eu quero ativar nociceptor. Nociceptores são fibras ativadas com baixa frequência, tá? Por isso que a gente tem essa corrente interferencial sendo tão boa para efeito analgésico, beleza? E aí, continuando, tá? Então, em relação à calibração, a gente tem outras coisas que são importantes também. A questão da interferência, né, ela vai ter uma modulação, tá? Agora, vamos descer aqui. As coisas que são importantes a gente saber. A primeira coisa é o quê? A questão da calibração, certo? Então, a minha corrente interferencial, ela precisa ter uma calibragem, eu preciso regular ela de acordo com o objetivo que eu quero, certo? E a gente tem algumas calibrações que elas são meio que pré-definidas, tá? Então, lembra que a gente tem três coisas que a gente vai olhar nessa corrente. A gente vai olhar o AMF, né, que é a frequência da amplitude modulada, tá? Então, o AMF é a mesma coisa que o quê? Frequência. Beleza? Tem um nome diferente, mas é a mesma coisa que frequência. E aí a gente vai ter três frequências. A gente tem frequência para lesão aguda, a gente tem frequência para subaguda e a gente tem frequência para crônica, certo? Aqui a gente usa o mesmo princípio do TNS, né? O aparelho ele vai de 0 até 100 Hz, dependendo de 0 a 150, tá? Então eu vou pegar metade, que é 50 aqui, a metade eu uso para subaguda, beleza? Então a metade eu uso para sub. Menos de 150 eu vou usar para crônica. Mais de 50 eu vou usar para aguda. Porque na dor aguda eu preciso ter uma frequência maior. Na crônica eu preciso ter uma frequência menor. Beleza? Então, regrinha aqui só para a gente dar pra gente ir lembrando. Então, aqui, por exemplo, no caso de uma lesão, no caso de um problema, uma dor aguda, eu utilizaria uma frequência, por exemplo, de 100 Hz. Né? Uma subaguda, 50 Hz. Uma crônica, 25 Hz. Tá? Por exemplo. Beleza? Citando aqui de forma só para exemplificar.
E aí a gente tem uma outra coisa, que é a questão do delta F, que é o que? A variação da frequência, tá? Então, para que serve essa variação da frequência, como a gente já viu? Para evitar a adaptação nervosa, tá? Então, serve para evitar a adaptação nervosa, beleza? E aí a gente tem uma outra coisa que a gente vai calibrar também, que a gente vai regular, né? Que é o slope, tá? Então, o que é esse slope? Quando a gente fala do slope, o slope nada mais é do que o tempo de variação, né? Então, é o tempo de variação que eu vou ter, né, entre esse delta F, esse delta de frequência, né? Então, eu posso ter ali vários tipos de slope, né? A gente tem 3 tipos que a gente vai usar lá, para subagudo, para agudo e para crônico. Mas isso aqui é só para a gente introduzir, tá? Então, esses aqui são os conceitos, são as 3 coisas que a gente vai ver, né? Então, são as três bases aí para a gente fazer a calibração da nossa corrente interferencial. Vou fazer um esquema aqui para a gente entender, né, a questão de como calibrar, tá? Bom, então tá aqui, né? A gente tem como calibrar. Então eu fiz 2 imagenzinhas aqui para representar essas correntes, né? E aqui eu fiz os parâmetros, tá? Então, primeira coisa, vamos entender o que é esses riscos que eu fiz aqui, tá? Esse de cima aqui, né, a gente tem uma corrente que representa uma corrente para dor aguda, certo? Como que eu sei isso, né? Porque é uma corrente que eu tenho um AMF alto, né? Ou seja, o que é o AMF? Lembra? É a frequência, né? Então aqui eu tenho várias interferências, tá vendo aqui, ó? Quanto mais interferências eu tenho, maior é a frequência, certo? Então aqui eu tenho muitas interferências, porque a frequência é alta. Então na dor aguda eu tenho uma alta frequência, certo? Porque eu tenho um AMF alto, beleza? E aqui eu tenho uma corrente, né, que consequentemente seria para dor crônica. Por quê? Pensando em dor crônica, eu vou ter uma menor frequência. Eu quero ativar aquelas fibras lentas. E nessa dor crônica, nessa menor frequência, eu vou ter um AMF mais baixo. Certo? Então, de modo bem geral, tá? Coloquei aqui para a gente ir visualizando, porque eu acho que é mais fácil quando a gente visualiza. E em relação ao AMF, como a gente já falou, dependendo do aparelho, ele vai de 0 a 100 Hz, ou pode ir de 0 a 150. Vamos usar esse de 0 a 100, que fica mais fácil de exemplificar, beleza? Então, a gente vai fazer aquele esqueminha, tá? Então, esse de 0 a 100, por que é 0 a 100? Porque esse 100 Hz seria a faixa nocitiva. Então, ali é o limite, né, dessa nocicepção. Se eu passar disso, eu já vou ter outro tipo de estímulo, que é mais muscular de ativação, né, ali, por exemplo, tá? Então, não é isso que eu quero. Então, nessa frequência de 0 a 100 Hz, eu tenho a faixa nociceptiva, então eu não vou ter contração, beleza? E aí, como é que eu faço para me calcular essa AMF, né? Então, lembra lá que a gente faz uma linha, né? Então, eu tenho lá 0, que é o mínimo, e eu tenho 100 Hz, que é o máximo. Então, aqui eu tenho o mínimo, aqui eu tenho o máximo, certo? E aí, dentro disso, né, como o professor falou, a gente tem alguns aparelhos que a gente pode calibrar de 0 a 100 e outros eles são pré-definidos. Então, a gente tem uma calibragem de 25, uma de 50 e uma de 75 Hz, cada um, beleza? Então, vamos lá, se eu traçar uma linha aqui no meio de 0 a 100, eu tenho que a metade é 50, certo? Essa metade eu vou utilizar para quando eu tenho uma dor que ela não é nem aguda, né? Ela não é nem aguda nem crônica, certo? Então eu vou utilizar esse 50 aqui para uma dor subaguda. Quando eu penso em uma dor aguda, lembra que a gente falou que a gente precisa de uma alta frequência, ou seja, eu preciso de um AMF alto. Então esse AMF para uma dor aguda ele precisa ser maior que 50. Então, quando eu penso em uma dor aguda, eu preciso de um AMF maior que 50, ou seja, posso utilizar nesse caso uma dor aguda 75 Hz, beleza? E aí, quando eu penso em uma dor crônica, eu preciso de um AMF mais baixo, eu preciso de uma frequência menor. E aí eu posso utilizar, mas nesse caso de dor crônica, uma frequência ali de 25 Hz, beleza? Então, em relação ao AMF, né, quanto menor a frequência, dor crônica, quanto maior a frequência, dor aguda, beleza? E a gente tem esse delta F aqui, que a gente já falou dele também, né? Então a gente deu uma introduzida ali, pra gente ir contextualizando.
O ΔF, né, ele vai variar da frequência, certo? Então a gente falou que geralmente a gente tem a frequência, né? Vamos supor aqui que eu peguei uma dor aguda, tá? Eu vou utilizar exemplo que ficou mais fácil de ver. Então, uma dor aguda. Uma dor aguda eu coloquei lá 100 Hz, né? Eu vou fazer uma variação desses 100 Hz para não acomodar. Então eu tenho os 100 Hz, né? E aí eu vou ter, de tempo em tempo, eu vou colocar lá um ΔF de 75, né? E aí a minha corrente ela vai fazer isso aqui. Vai gerar uma corrente de 100 Hz, uma de 75. Vai gerar uma de 100 Hz e uma de 75. E aí assim eu evito o quê? Eu evito a acomodação, né, das minhas fibras nociceptivas, beleza? No caso de uma dor aguda. Vamos pensar no caso de uma dor crônica, né? Então se eu pensar no caso de uma dor crônica, eu escolhi uma frequência mais baixa, né? Então eu escolhi uma frequência de 25, por exemplo, né? Imaginando que o meu aparelho, né, ele não possua uma regulagem, né? Não tem como eu regular ele. Eu posso utilizar uma frequência de 25 e um ΔV, né, um ΔF de 50, né? Então nesse caso eu vou ter o quê? Eu vou ter 25 Hz, aí eu vou ter um pico de 50 Hz, aí eu vou ter 25 Hz, aí eu vou ter 50 Hz, aí eu vou ter 25, né? Ou então, se o meu aparelho permitir a regulagem, eu posso colocar 25, né? Eu posso alternar, por exemplo, com uma frequência menor que 25, tipo 10. Então eu tenho 25, 10, 25, 10, beleza? Então imagina que é isso que acontece, né? De modo bem geral. Para que serve isso aqui? Para que serve o ΔF? Né? O ΔF é a variação de frequência. Delta significa variação, é diferença, né? Então ele serve para evitar a acomodação nervosa, certo? Então essa é a principal função de a gente regular esse ΔF aqui, beleza? E aí, por último, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o slope, tá? Então, lembrando, a primeira coisa que a gente regula é a variação de frequência, né? A amplitude, né, de modulação de frequência, que seria a frequência. Opa, coloquei um 2 ali, tô louco. Primeira coisa que a gente faz. Segundo, o ΔF, né? Terceiro, o slope. O que é o slope? O slope é o tempo de duração da variação. Então, essa variação aqui, ela vai estar relacionada com o slope. A gente pode relacionar as duas, tá? Porque o slope é o tempo de duração da variação. Ou seja, essa variação aqui que eu falei, né, quanto tempo ela vai levar, quantos segundos ele vai ficar em 25, quantos segundos ele vai ficar em 10, em 25, em 10, né? Lembra que é como se fosse são vários picozinhos, e é isso que é o slope. Então a gente tem basicamente 3 tipos de slope que a gente viu. A gente tem 3 tipos de slope. A gente tem um slope que a gente usa, que é de 1 para 1, né, que a gente vai utilizar para a fase aguda, porque eu tenho uma curta duração. Então eu tenho uma frequência alta e curta duração. Eu tenho um slope que eu vou utilizar, né, que é o 151, que eu vou relacionar com uma fase mais subaguda, né? E eu tenho um slope que eu vou utilizar para dor crônica, que seria o 66, né? Então eu vou ter uma longa duração e uma baixa frequência, beleza? E aí dentro disso a gente tem os 3 tipos de slope lá que a gente falou. Então, por exemplo, quando eu penso numa dor aguda, como que vai ser esse meu slope, né? Na dor aguda a gente tem um slope de 1 para 1, né? Ou seja, tem uma variação rápida. Por que uma variação rápida? Porque vai ficar um segundo e já vai trocar, né? Um segundo, é muito rápido. Então tem isso aqui, tá? Então esse tempo que vai durar essa corrente, né, é de 1 segundo. Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor que eu peguei lá, eu estou falando de uma dor aguda, então eu peguei lá esse 1 para 1, né? E aí eu coloquei uma AMF de 100 Hz, eu coloquei um delta F de 75 Hz, certo? O que vai acontecer? Aqui eu vou ter nessa curva, de 1 para 1 eu vou ter 1 segundo, né, a duração de cada estímulo, então eu vou ter 75 Hz, aí eu tenho 100 Hz,
aí eu tenho 75, aí eu tenho 100, aí eu tenho 75, aí eu tenho 100, aí eu tenho 75, aí eu tenho 100, aí 75, aí eu tenho 100, isso por 20 minutos, tá? Que é o tempo de aplicação que eu vou usar. Então, o que seria essa variação rápida? Vai durar um segundo, então eu tenho correntes ali, esses estímulos, né, de 175 Hz variando, né, então eu tenho uma variação rápida que vai durar um segundo ali, beleza? Então isso, no caso desse 1 para 1. Eu posso ter também uma dor crônica. Então, quando eu penso numa dor crônica, né, o que vai acontecer na dor crônica? Eu vou ter uma variação lenta. Então, na dor crônica eu tenho uma variação lenta e uma frequência baixa. Então, no caso da dor crônica, eu vou utilizar um slope de 6x6, né? Então, eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. E aí, nesse caso aqui, né, do slope, nossa, fiz muito grande isso aqui, mas que isso? Ignorância, né, gente? Então, nesse caso aqui, essa variação de frequência ela vai durar 6 segundos. Tá? Então, cada tipo de onda vai durar 6 segundos. E aí, dentro disso, né, dessa crônica, como é que eu vou regular esse crônico? Né? Posso colocar lá 25 Hz, né, de frequência, e eu posso colocar menos que 25, 10, né, se meu aparelho permitir. Aí eu tenho, por exemplo, 10 Hz, aí eu tenho 25 Hz, aí eu tenho 10 Hz, aí eu tenho 25 Hz, aí eu tenho 10 Hz, e por aí vai. Então, uma frequência baixa, então eu tenho uma baixa frequência, eu tenho uma maior duração, né, desse delta F, tá? Dessa variação de frequência, beleza? Então, de modo geral, seria isso. E aí, quando eu penso em uma dor subaguda, né, só para ilustrar aqui, a curva seria mais ou menos assim. Então, da dor subaguda, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar 50 MHz, eu vou utilizar a metade, né? Então, eu sempre utilizo a metade. E a variação de frequência eu posso colocar tanto para cima quanto para baixo, né? A variação de frequência varia. Delta F depende, tá? Posso colocar o que eu quiser de delta F. E aí o slope, né, vai ser aquele slope que seria mais ou menos assim, ó. Tem 1, 5, 1, 1, 5, 1, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma frequência de, sei lá, 40 Hz. E aí eu tenho 50 Hz por 5 segundos, né? Então aqui eu tenho uma curva de 5 segundos. Esse é o que diferencia um pouco. Então aqui eu tenho 5 segundos e aqui eu tenho 1 segundo, né? Então isso seria para uma dor, visando uma dor subaguda, beleza? Então isso aqui a gente não entra muito. Porque o principal para a gente é a dor aguda e dor crônica, né? É difícil o paciente chegar, é difícil até da gente classificar a dor como subaguda, tá? Então pensa nisso, dor aguda e dor crônica, né? Dor aguda e dor crônica eu vou fazer o inverso. Então, dor crônica eu sempre tenho frequência baixa, né, e um estímulo por maior tempo, né, um estímulo mais lento. E dor aguda eu tenho uma frequência alta e estímulos rápidos, estímulos de curta duração, porque é uma dor de alta intensidade e curta duração, beleza? Então, acho que de uma geral seria isso. Então, outra coisa, quando eu falo de dor aguda a gente generaliza, né, para não confundir, né, para não chegar na prova e ficar com dúvida, para não ter erro. Dor aguda, até 2 dias, beleza? Até 2 dias é dor aguda. Dor crônica, 7 dias ou mais, beleza? 7 dias ou mais a gente já pode dizer que é uma dor crônica. Ou então, né, mais de 2 dias. Então, se é uma dor que ela está mais de 3, 4 dias, a gente já pode dizer que é uma dor crônica. Tá? Se o paciente chegou lá, faz uma semana que ele está com uma dor crônica. Se faz uns 5 dias, é uma dor crônica. Tá? Então, assim, para não confundir, até 2 dias, dor aguda. Mais de 2 dias, já coloca como crônica, que aí não tem erro, beleza? Porque essa aguda, subaguda e crônica tem muita divergência sobre qual que é o tempo exato. Então, a gente coloca assim para não criar confusão. E a questão da regrinha lá, né? A gente tem aquela regrinha que é fixa, né? A gente não pode esquecer disso nunca, né? Então, aqui para agudo, né? Sempre. Aguda, lesão aguda, alta frequência, né? Dor aguda, crônico, baixa frequência.
tá bom? E aí, em relação a esses três aqui, os parâmetros, né? O AMF e o slope são os mais importantes, né? O delta F, né, variação de frequência, caso eu não coloque, né, não vai ter nenhum grande impacto, eu vou conseguir ter uma analgesia, mas o efeito vai ser reduzido. Tá? Então, lembra de regular os três, óbvio, né, mas esses dois são os mais importantes. E de modo geral seria isso. Então, a gente falou sobre essa corrente interferencial, né, algumas características dela, sobre o tipo de pulso dela, né, a questão dos parâmetros, calibração e tal. E eu vou fazer um vídeo agora específico sobre a diferença entre a corrente interferencial e o TNS, que eu acho uma coisa que vai ser bem cobrada da gente ali. Beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado e até o próximo.